Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, olha a gente aqui de novo, queridas web espectadoras. Estamos começando mais um programa Saúde Mulher, com muita felicidade, com muita vontade de acertar e de estar junto com vocês, que ajudam a gente a fazer o programa toda terça-feira, às 21h15, na tnibrasil.com.br. Não esqueçam o nosso site aqui à direita do seu vídeo, ou à minha esquerda, para vocês, o nosso chat, para vocês mandarem perguntas, nos atacarem com todas as suas dúvidas. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, um ginecologista, gente assim da pontinha da orelha, que tem uma formação especial, uma formação diferente, que vocês vão gostar muito de sabatiná-lo. Ele foi à Europa fazer uma especialização em naturologia e vamos falar hoje sobre a influência dos alimentos na saúde da mulher. Na realidade, os alimentos influenciam na saúde de todos, né? Mas como o nosso programa é Saúde Mulher, nós vamos focar mais na saúde da mulher. Primeiro, vamos dar as boas-vindas à nossa produção, nossas meninas super, hiper, extra, mega poderosas. As meninas que estão fazendo contato, fazendo o link entre vocês, web espectadoras, internautas, e aqui a nossa produção, aqui o nosso convidado, o Dr. Ervin Rondon. Dr. Ervin Rondon é formado pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e como eu já disse a vocês, tem especialização na Europa em naturologia, então ele tem muita coisa muito bacana para falar para a gente hoje. Dr. Ervin, boa noite, como estamos? Boa noite, doutora Marta, agradeço o convite e boa noite aos internautas que nos ouvem. Vamos conversar um pouco aqui sobre alimentação em geral. Sim, doutor Ervin, uma dúvida que é muito comum entre as pessoas, quando a gente fala naturólogo e se fala de alimentação, sempre vem à mente o nutricionista, sempre vem à mente, não é, o médico nutrólogo. O que são esses conceitos? Qual é a diferença entre essas várias facetas do cuidado com a alimentação? O naturopata, o naturologista, né, na verdade, se baseia no uso de os alimentos in natura. Por isso que é naturólogo, né? Então ele pega os alimentos e os usa numa dietética convencional, certo? Com conhecimentos específicos sobre cada alimento, na sua função e efeitos sobre os organismos, né? Tentando sempre fazer dietas individualizadas, porque a gente não deve esquecer que o ser humano é um ser individual. Nós estamos educados e acostumados a ser meio saco de gatos, meio avestruz, a comer de tudo, né? Mas isso não é muito correto, porque aqueles alimentos que são bons para uns são ruins para outros. E isso não significa que aquela outra pessoa seja doente ou fraca ou frágil, né? Cada indivíduo tem os seus alimentos correspondentes de certa forma, né? E o nutrólogo, vamos dizer, o médico nutricionista, é uma especialidade médica em que ele usa os alimentos de uma forma... geralmente hoje em dia o médico nutricionista ele está mais direcionado a doenças metabólicas, a obesidade. Sim. E não como um cuidado da saúde como um todo, né? Como prevenção de doenças ou como princípios estruturadores do indivíduo para o futuro, para gerar um indivíduo saudável no futuro. Então essa é uma diferença fundamental, quer dizer, sim, ambos são importantes, assim como a nutricionista também, né? Todas as profissões são importantes, mas a diferença fundamental então está aí. Então eu diria que traduzindo aqui para as nossas internautas,
me corrija se eu estiver errado, o naturólogo, então, ele vai fazer muito mais promoção de saúde, né, antes do indivíduo ficar doente. Com certeza. O nutrólogo também vai tentar isso, Sim. mas ele vai focar mais numa patologia, num estado que o paciente já está com algum problema. É mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. O nutrólogo, o naturista, ele faz uma orientação dietética para o futuro, para gerar um indivíduo saudável, não? O médico nutricionista, a nutricionista, elas já interferem ou intervêm no momento em que o indivíduo já está doente, né? Está obeso, está diabético, está hipertenso, ou alguma outra doença nessa direção, né? E essa história do cuidado com a alimentação, remonta de quando? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a gente pode falar um pouquinho sobre essa história do desenvolvimento da nutrologia, da ciência da nutrologia, né? A gente sabe que em épocas antigas, e a gente vivencia isso até hoje em dia com os animais, por exemplo, a percepção que eles têm do reconhecimento das plantas, né? Aquela planta que é venenosa, que é tóxica, que é alimento. Os animais conseguem vivenciar isso. Em tempos remotos, o ser humano também tinha essa sensibilidade. Na medida em que foi se desenvolvendo a humanidade e começou, mais ou menos em meados do século XIX, começam a desenvolver os princípios sobre metabolismo humano, a reconhecer reações físico-químicas, biológicas nos organismos, né? E mais ou menos começa-se a descobrir as substâncias, proteína, carboidrato, gorduras, através dessa pesquisa científica, né? E justo calha no momento em que, vamos dizer, o ser humano perde essa sensibilidade de percepção da natureza e, ao mesmo tempo, a ciência avança para cobrir essa lacuna. Principalmente no termo assim, de cura de doenças e de alimentação, e na alimentação, né? Sim. Antigamente, inclusive, se utilizavam muito os alimentos como cura, né? Como objetos de cura. Exatamente. Era muito mais. E Erwin, à medida em que você estuda essa questão da alimentação e da evolução dela, e da época da Revolução Industrial, da industrialização dos alimentos, etc., etc., vocês ainda conseguem perceber o papel de uma alimentação saudável no ser humano hoje em dia? Ainda é uma coisa que vale a pena a gente investir? E existe diferença como que se alimenta um homem, como se alimenta uma mulher, uma criança? Sim, com certeza. Isso é fundamental, né? Observar o ser humano na sua estruturação, infante, adolescente, adulto jovem, terceira idade, idoso, são momentos diferentes da vida de um ser humano em que a alimentação tem que se adequar a isso, né? O ser humano não foi constituído para comer do mesmo jeito a vida inteira, né? Então, por exemplo, um infante na primeira infância, ele precisa do leite, porque o leite é uma substância estruturadora do sistema nervoso, por exemplo, né? E nós sabemos que nos 7 primeiros anos o indivíduo está estruturando o seu sistema nervoso, né? Temos as doenças de infância que aparecem nessa época, que são estruturadoras do sistema nervoso, entendeu? E a leite, nesse sentido, é o principal alimento. Passando essa fase da vida, o leite já não é tão importante, certo? Existem muitos mitos em cima do leite, sobre a necessidade do cálcio, disso, daquilo. Mas isso nós vamos conversar daqui a pouco, assim, sobre desmistificar um pouco essa questão do cálcio no leite, né? E assim por diante, em termos do temperamento, do caráter, das tendências do ser humano a ser melancólico, colérico, fleumático, tudo isso a alimentação tem influências decisivas, né? Então, a gente precisa avaliar bem essas questões no indivíduo para poder orientar uma alimentação adequada, principalmente no que diz respeito a essa primeira infância, porque é nessa fase que você estrutura o corpo físico para o futuro o indivíduo ser saudável de fato.
Certo, obrigada, doutor Erwin. Estamos aqui conversando com o Dr. Erwin Rondon, ele que é naturólogo e, além de ginecologista e obstetra, muito bom, e está explicando para a gente sobre a alimentação, a influência da alimentação na saúde, né? Nós faremos um breve intervalo, desculpem, hoje eu estou assim meio emocionada de ter um homem na equipe. Nós faremos um breve intervalo e voltaremos já já para o próximo bloco, continuando esse papo gostoso, vamos falar sobre a gestante e a nutriz. Até já! Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Tá lindo. Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora... Pode. Até quando você vai ignorar? Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa. Tem lei. Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Use as suas mãos. Use para sentir a delicadeza que a vida pode lhe trazer. Use para dar o seu toque pessoal aos dias. Para fazer um carinho. Para dar um presente. E para tecer um elogio. Use as suas mãos para cuidar. Cuidar de você mesma. Se toque. Se cuide. Alô, internautas, web espectadoras, estamos de volta. Nosso intervalinho já acabou. Vamos continuar conversando com o Erwin Rondon, ginecologista, obstetra e nutrólogo. Doutor Erwin, vamos continuar nossa conversinha aqui que está rendendo esse papo, né? A gente queria falar agora, eu queria que você chamasse atenção às questões dos cuidados na alimentação para gestante e para nutriz. Do seu ponto de vista, do ponto de vista da sua especialidade, como que a gente orienta as gestantes e as nutrizes? Tá. Bom, as gestantes, a gente poderia falar assim, sobre os 3 trimestres de gestação, certo? Então, na fase formativa, que seria o primeiro trimestre, em que todos os bebês, né, os futuros bebês, têm uma formação em comum, certo? Biologicamente ao ser humano, onde os padrões genéticos não interferem tanto, porque a estruturação do corpo é praticamente igual, o crescimento é igual no primeiro trimestre, as forças formativas, né, as forças vitais, precisam ser altamente ativadas, né? Nesse sentido, a mulher, né, a gestante, precisa se alimentar com alimentos que gerem vitalidade. Agora, quais são os alimentos que geram vitalidade? Sem dúvida nenhuma, são aqueles alimentos que não têm agrotóxicos, certo? Que são colhidos diretamente da fonte, que não são armazenados, que não são congelados, que não se usam corantes e uma série de aditivos que se usam nos alimentos hoje em dia, certo? Primeiro, porque a maioria de todos esses aditivos nós sabemos que tem alto potencial cancerígeno. Existem mais de 2.000 substâncias que são aditivadas aos alimentos para mantê-los em bom estado, que são altamente cancerígenos, certo? Sim. E a gente vê isso hoje em dia. O câncer é uma coisa que está cada vez aumentando mais. Sem dúvida, os métodos diagnósticos atuais, tudo isso mudaram muito o panorama médico.
Mas com certeza essa alimentação carregada de toxicidade também está provocando um aumento dessa doença. E se a gente foca numa alimentação mais natural possível, na gestação, na fase de formação do bebê, tem mais chance de um bebê mais saudável? Com certeza. É até lógico isso. Alimento, né? Sim, porque essa estruturação é fundamental para depois no segundo ou terceiro trimestre esse bebê poder desenvolver em termos de ganho ponderal, de peso e crescimento, né? Entendeu? Entendi. Então, fundamentalmente alimentos que tenham alta vitalidade, certo? Perfeito. E em cada fase da gestação, você apontaria coisas diferentes que a gestante deve se focar mais? Eu acho que principalmente laticínios e cereais integrais, né? Que são os mais ricos em proteína e que é a proteína que é a formativa, né? Então, o ideal seria comer esse tipo de alimentos. Entendo. O bebezinho vai se formar de proteína, é lógico, né? A pessoinha vai se fazer de proteína, né? Músculos e carne se fazem a partir de proteína. Eu quero aproveitar aqui essa deixa e mandar um beijo para Aracaju, que Aracaju está está sempre com a gente, está sempre mandando muita pergunta e muita contribuição. Um beijo para todo mundo de Aracaju e também para Houston. Hello Houston, obrigado. Thank you very much for being with us every week. Muito agradecida pelas brasileirinhas que estão lá, sempre contribuindo com a gente, sempre mandando um beijinho, sempre mandando uma perguntinha. Voltando, doutor Erwin, e a nutriz, a mulher que está amamentando? Sim. A amamentação é um momento bastante importante em que a mulher precisa se alimentar, certo? Corretamente. Mais uma vez, os cereais integrais são fundamentais porque eles estimulam a lactação, certo? Sim. E líquido, né? Beber bastante muito líquido, sem dúvida, né? Hidratação constante. Você tem aveia, trigo, todos eles, que na casca tem muito ergô, que estimula a glândula mamária, certo? Sim. Tem algumas plantas, algumas sementes que estimulam também a lactação. Você tem melissa, orégano, alfafa, por exemplo. Alfafa? Né? Alfafa é um dos grandes estimulantes lactogênicos, né? Que interessante. Por outro lado, também existem algumas outras plantas que inibem a lactação. Então, por exemplo, você tem o salsão, a salsinha, a couve, né? Eles têm um efeito inibidor da lactação. Interessante isso. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso. Né? Interessante, muito interessante. Sim. Só um minutinho, doutor Erwin, acho que a gente já tem uma perguntinha aqui. As meninas querem fazer uma perguntinha para a gente. Fala, Janaína. Isso, doutora, boa noite a todos, boa noite ao convidado, ao pessoal que está ligado aqui com a gente. Eu estou aqui com a Abigail Silva, de Osasco, e ela coloca: à medida que o homem foi se afastando da terra, as doenças foram se instalando. Perdemos rede de comunicação com a natureza. Aí ela pede que o convidado comente. Sim, isso é um fato, né? Nesse momento que a gente vive de muito imediatismo, né? Na verdade, esse afastamento com a natureza provocou assim um avanço de doenças, né? Na verdade, assim, a grande indústria alimentícia e tudo isso, no processo do lucro principalmente, né? Se utiliza de drogas e de uma série de mecanismos para aumentar a produção, né? Por exemplo, o leite de vaca, né? Existem alguns medicamentos que são hormônios, onde você aumenta até quase em 40% a produção de leite de uma vaca. Então, imagina essa situação, né? Por outro lado, esse hormônio faz um efeito no ser humano que a longo tempo vai causar doença. Então, esse afastamento da natureza realmente é um fato. Carl Jung já falava, na época, no começo do século, dizendo que o ser humano, a tristeza profunda que estava abarcando a humanidade, era produto do afastamento da natureza. Então, isso no começo do século já era dito. E é uma grande verdade até hoje, né? Sim. Eu quero aproveitar que nós estamos falando de nutriz, falando de leite, com certeza isso envolve também o leite materno, e eu queria fazer um chamado importante para as nossas web espectadoras.
sobre a maternidade municipal de Osasco, a maternidade Amadora Guiar. É uma maternidade que tem feito um trabalho lindo na questão da coleta de leite humano, tem um banco de leite humano lá que trabalha muito bem, faz um trabalho muito bonito de recuperação de prematuros, mas esse banco de leite está precisando de doação. Então você que conhece alguém, alguma nutriz, alguma mamãe que está amamentando, que está sobrando leite, incentive, ou você mesma que está amamentando e que sobra um pouco do seu leite, incentive, vá até a maternidade, doe o seu leite ou ligue para a maternidade, eles vão buscar o leite na sua casa. É muito importante ajudar, porque esse leite materno é a única coisa que garante realmente salvar a vida dos prematurinhos que nascem lá, e são muitos. Essa maternidade faz um trabalho muito bonito nesse sentido, e o Banco de Leite Humano precisa da nossa ajuda. Então vamos gente, vamos contribuir, nós mesmas, amigas, conhecidas, vamos contribuir, porque nós vamos ajudar muitos bebês a serem grandes cidadãos no futuro, que eles vão estar formando. O leite materno forma crianças mais perfeitas do ponto de vista neurológico, mais inteligentes, mais capazes. Vamos agora para mais um intervalinho, enquanto vocês daqui a pouco, continuando a conversa com o Dr. Erwin Rondon. Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Pronto, estamos de volta, intervalinho curtíssimo, estamos de volta porque esse papo não pode parar. Vamos continuar, doutor Erwin, agora falando, eu gostaria de lhe apertar um pouquinho sobre outra fase da vida da mulher, a fase da menopausa, pós-menopausa, né? Quais são as dicas importantes que a gente tem para as mulheres que estão nessa fase? Menopausa, a gente pode falar, terceira idade, né, do ser humano, tanto Sim. homens como mulheres, né? Bom, é uma fase em que a gente poderia dizer o ser humano está desencarnando. É uma fase em que o corpo está totalmente constituído e você precisa de uma alimentação que propicie sabedoria, que propicie você alcançar a sabedoria, né? Para isso, o ideal seria comer alimentos mais cósmicos, né? O que são os alimentos mais cósmicos? São isso, os alimentos... Explique isso aí pra gente. Os alimentos mais cósmicos seriam aqueles do reino vegetal, aqueles que crescem praticamente na esfera do ar, do sol, das cores, né? Então você tem folhas, flores, frutos, né? Principalmente, né? Fala muito na menopausa a questão da osteoporose, que é um dos carros-chefes da menopausa, né? A gente fala muito em suplemento de cálcio, em leite, isto, aquilo, em falta de hormônios, né? Nós temos na natureza algumas plantas que produzem os famosos flavonoides, né? Que são os fito-hormônios. O que é isso? São substâncias muito parecidas com o estrógeno feminino. Nas plantas que a que está de moda é a soja, né? Nós temos grande quantidade de flavonoides, principalmente no tofu, que seria o leite de soja, o queijo de soja. Sim. Né? Agora, falando em termos de soja e na questão geral dos alimentos, a gente pode deixar numa deixa. A qualidade da soja. Hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme de soja transgênica. Isso é terrível realmente em termos alimentares, né? A ciência moderna, as pesquisas mostram claramente que, por exemplo, uma soja que é cultivada a 20 graus de temperatura, ela produz 3 vezes mais fito-hormônios que uma soja que é cultivada a 26 graus de temperatura. Então, isso é a qualidade do alimento. Soja é soja, só que a quantidade de fito-hormônio é maior. Só por quê? Por
por uma questão de temperatura. O cuidado do cultivo, quer dizer, Exatamente. vai desde o cuidado do cultivo, a temperatura com que aquela semente Por vai exemplo, germinar, a temperatura. Nossa, Mas o solo é fundamental, ou seja, um solo muito rico em cálcio, em ferro, em magnésio, que são elementos fundamentais para o crescimento da planta. O Brasil, por exemplo, é um país que tem... longitude, Exatamente. Tudo, né? O Brasil é um solo que é pobre em cálcio, por exemplo. Né? Entendeu? Interessante então você precisa fazer cultivos em que as plantas complementem e enriqueçam o solo, e não que empobreçam. Entendi. Porque a quantidade de agrotóxico que você usa hoje em dia no cultivo de plantas, elas estão empobrecendo cada vez mais o solo. Consequentemente, você está tendo plantas com menos vitalidade. Sim, entendo. Que geram nutrientes de menor qualidade. Sim. E assim, é um círculo vicioso, que não acaba. Mas, nossa, a gente aprende isso desde o 2º grau, né? Aliás, desde o 1º grau a gente aprende isso, falta aplicar, né? Claro. A Vanessa está sinalizando que nós temos uma pergunta de internauta. Fala, Vanessa. Boa noite, doutora Marta. Boa noite, doutor Evan. Tem uma pergunta da Larissa Brum, de Salvador, Bahia. Ela coloca, com relação à saúde da mulher na gestação, gostaria que comentasse um pouco em relação à alimentação natural e o desenvolvimento de evitar uma diabetes gestacional. Excelente pergunta. Obrigado, Salvador. Excelente pergunta. Sim, nós sabemos que o diabetes existe toda uma tendência hereditária de fatores constitucionais, individuais para o desenvolvimento do diabetes. Certo? Não é pelo fato de você comer mais doce ou menos doce que você vai se tornar uma diabética, certo? Mas a princípio, naquele sentido dos alimentos altamente vitais, orgânicos, certo? É o cuidado em geral que eu poderia dizer, sabe? Hoje em dia, então, a gente precisa ter cuidado com a questão dos alimentos ditos orgânicos, né? Existe um certo modismo social em que os alimentos orgânicos estão aí em voga. Então, a produção desses alimentos, na verdade, é insuficiente para a necessidade que a sociedade está à procura, né? Então, a chance de você haver alimentos falsos nessa direção é muito grande. E no Brasil não existe ainda leis muito sólidas no sentido de fiscalização em termos do produto a ser vendido, né? Nas etiquetas dos produtos não vem muitas informações que deveriam ser necessárias para vir, né? Então a gente tem que ficar sempre muito atento a isso. Então a gente tem que ficar muito atento a essa questão, né? Existe irradiação, tem muitos cereais, por exemplo. Os cereais, eles são bombardeados com irradiação ionizante, raios gama, né? Então isso provoca alta toxicidade. E em relação à diabetes gestacional, além da hereditariedade, como o doutor explicou, a gente também, claro, tudo que demais sobra, né? Então é evitar engordar. E os alimentos industrializados são ricos em sal, são ricos em açúcar, são ricos em gordura, vão facilitar o ganho de peso, vão facilitar que aflore a diabetes gestacional para a qual a mulher já tinha alguma predisposição. A famosa gordura trans, né? E principalmente a gordura trans. Eu queria mais um bate-volta rapidinho com a Eliane, que ela tem mais uma pergunta de internauta. Eu queria que o senhor respondesse em 30 segundos, por favor. Sim. Diga, Eliane. Boa noite a todos, boa noite ao convidado. Quem faz a pergunta é Maria Alberta, de São Paulo. Ela fala o seguinte: o leite me faz mal. Que alimento ingerir para suprir minha necessidade de cálcio, já que tenho 55 anos de idade? Cereais integrais, muita aveia, muesli, granola, que são alimentos que têm uma mistura de cereais integrais, que eles são muito ricos em cálcio. Muitos vegetais também tem. E muitos vegetais, principalmente crus. A gente deve pensar no seguinte, que na verdade, nesse momento em que a gente fala muito em humanização de tudo, né? A gente deve pensar que quando a gente se alimenta, a gente está humanizando essas substâncias para se tornarem próprias, né? Então, esse processo é muito interessante. Então, de certa forma, os minerais que são vegetabilizados, porque a planta os absorve,
são muito mais fáceis de absorver que os minerais propriamente ditos. Porque numa escala, vamos dizer, de desenvolvimento da natureza, os minerais estão no chão, os vegetais estão acima. Estão mais próximos da gente. Estão mais próximos da gente. É mais fácil humanizar esse mineral quando ele vem através do vegetal, né? Com certeza. Ai, que exatamente. Ótimo. Janaína, quer dar um recadinho, Janaína? Bom, na verdade, muita gente participando, não vou conseguir citar o nome de todo mundo, então beijo para todo mundo que participou aqui com a gente. Obrigada. A rede social está jogando duro hoje. Ai, gente, muito obrigada pela audiência hoje. Eu quero agora me despedir do Dr. Erwin Rondon com muito carinho, adorei a entrevista do Erwin. Poxa vida, o assunto foi excelente, tirou muitas dúvidas da gente. Com certeza, muitos internautas mandaram perguntas que não puderam ser respondidas ao vivo, vão ser respondidas por e-mail, não se preocupem, fiquem tranquilos, as respostas irão para vocês. E, Dr. Erwin, gostaria de se despedir das nossas web espectadoras? Bom, espero que tenha sido um pouco esclarecedor aquilo que eu falei. A minha ideia é promoção de saúde. Eu sou um médico, me considero um terapeuta que tem uma visão global do ser humano e preocupado em manter a saúde e não curar doentes. Então, eu peço a vocês que se cuidem desde já. Sim, esse é o enfoque do nosso programa, a promoção da saúde. Esse é o enfoque do programa, é por aí que nós vamos caminhar. E a isso eu faço um brinde ao senhor, doutor, com água pura da fonte. Saúde, mulher e saúde para o senhor. Até logo, gente, até a próxima semana.